Bem, boa tarde a todos, todas e TDX, como é que tem que se pronuncia agora, o TODEX, né? Não sei como é que é com essa questão do gênero. Você hoje se bota um X para dizer, incluir todos os que não são cis, né? Bom, mas de qualquer maneira, eu queria agradecer ao convite do Noronha para falar aqui sobre o PROADES. E a princípio eu realmente fiquei pensando como é que seria essa questão de apresentar um projeto de avaliação de desempenho numa discussão sobre os ODS, né? Então, o convite inicial foi exatamente como é que o PROADES pode colaborar com o monitoramento e avaliação. Então, foi bom porque o Paulo Bus terminou falando de monitoramento e avaliação, e eu acho que exatamente é esse o ponto onde a gente entra para discutir a nossa colaboração, a nossa participação, o nosso apoio esse monitoramento e avaliação a partir de um modelo de avaliação de desempenho do sistema de serviços de saúde. Onde você passa o controle? Bom, então eu não poderia falar sobre o PROADES sem colocar sua origem, da onde surge essa proposta de avaliação de desempenho. Ela é uma resposta a uma proposta da OMS, que foi publicada no Relatório Mundial de 2000, onde eles tentam exatamente fazer um ranqueamento dos sistemas de saúde a partir de 5 componentes, né, 5 indicadores, um indicador composto de 5 componentes, né, o nível de saúde, que era a medida de expectativa de vida ajustada pela incapacidade, a distribuição do nível de saúde, que era a desigualdade dentro de cada país para a mortalidade de infância entre menores de 5 anos, o nível de distribuição de responsividade, que eram exatamente os componentes não médicos, né, do atendimento, rapidez, e a justiça e contribuição social, que era exatamente os gastos, a proporção dos gastos destinados à saúde, essa questão que foi dita hoje dos gastos catastróficos, né, em que se extinguia a questão do gasto com subsistência e utilizava isso como um indicador. Bom, e aí começa exatamente o problema de todas essas questões, que é trabalhar com um conjunto de indicadores para ranqueamento dos países a partir de dados, né, e eu acho que esse é um problema também que deve enfrentar os ODS, né, porque a questão do dado já era um problema sério. Você tinha 191 países em que a maioria deles não tinha informação em nenhum dos 5 componentes, 32 países tinham informação em apenas um dos componentes, 38 países tinham informação em 2 componentes, e somente 20 países tinham informação para 3 componentes e 7 para 4 ou 5 indicadores. Ou seja, então, começava essa grande crítica que eu só estou repetindo aqui ao que a professora Célia publicou em 2002, junto com os pesquisadores da Fiocruz, começam exatamente as críticas a essa proposta de um modelo de avaliação que trazia já no seu bojo, eliminava a questão da equidade. Então, a gente está falando aqui em equidade, dos objetivos, uma das metas é a questão da equidade, então já se começava exatamente isso, era um modelo que já propunha uma avaliação em que a questão da equidade estava excluída, em que se avaliava níveis de saúde a partir de diferenças não entre grupos sociais, classes sociais, com diferenças entre ricos e pobres, e sim entre pessoas, né, entre níveis de saúde medidos entre diferentes pessoas. Então já começa esse problema de um indicador que tinha questões de deficiência de dados. E eu acho que esse deve ser o desafio também de todos, eu não sei como é que está a questão do ODS, trabalhar com um conjunto de indicadores com dados que muitas vezes não são coletados. Outras questões eram informações que vinham a pedir informantes chaves, né? Problemas sérios para quando você tem dados que não são coletados de uma forma, você usa informantes chaves. Então, essa era uma outra crítica. Nesse ranqueamento, o Brasil ficava na posição de 125ª, com possibilidade de estar entre 118º e 133º. Então, o nível de incerteza a partir dos indicadores que foram utilizados para esse cálculo. Quais eram as outras limitações desse indicador? Indicador composto que é sensível ao reescalonamento dos seus componentes, ou seja, se você mudava os pesos dos indicadores, você mudava o ranqueamento dos países. Então, isso já criava um problema. O que você estava embutindo ali, o que você estava valorizando e desvalorizando na questão dos indicadores. Dados sem adequado processo de padronização, ou seja, priorizava determinados componentes em detrimento de outros, ausência de precisão suficiente, indicador composto, inclusão, que reduz a mensuração de saúde a um número de componentes e o complexo desempenho do sistema para uma cifra única, né? Então isso
que gera problemas também na hora de se avaliar e o que está sendo avaliado. Inclusão de ações relativas a saneamento, segurança alimentar e medicamentos, tudo isso estava excluído, de fato, que você estava priorizando algumas coisas em detrimento de um conjunto de todas as outras mais importantes, que eu acho que é exatamente interessante, que esses são os indicadores que vão aparecer agora nas ODS, ou seja, se você tem um conjunto de indicadores que são mais amplos do que a questão da saúde, mas que impactam a saúde, né? E o ranqueamento de países obscurece o grande avanço que se é avaliado o sistema de saúde num mundo mais globalizado. Então, o que você tem exatamente? O projeto do PROADS foi uma crítica a esse modelo de avaliação que levava em consideração um conjunto de indicadores e que reduzia a um único indicador composto e que fazia um ranqueamento desses países segundo esse indicador, né? E a proposta foi exatamente que levasse em conta a questão da universalidade do acesso, a integralidade da assistência à saúde e a igualdade da assistência à saúde, ou seja, que os indicadores para avaliação do sistema de saúde contemplassem os princípios do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. E trabalhando-se com um conceito de sistemas de saúde, de serviços de saúde, como um conjunto de atividades cujo principal propósito é promover, restaurar e manter a saúde de uma população, e desempenho como um grau que os objetivos e a execução dos metas do sistema de saúde são alcançados. Bom, a proposta que foi escolhida foi uma proposta baseada no modelo canadense, que trabalha com dimensões de saúde, né? Então, você tem uma concepção hierarquizada, integrada dos vários fatores que influenciam esse estado de saúde. Se tem... o modelo do canadense trabalha com a ideia de estado de saúde como um determinante, macrodeterminante, com condições de saúde, função humana, bem-estar, mortalidade. E você tem os determinantes também não médicos, que seriam comportamentos de saúde, condições de moradia, recursos pessoais, fatores ambientais e o desempenho do sistema de saúde, que seria exatamente as dimensões que são importantes para se avaliar a questão do sistema de saúde, que seria aceitabilidade, acessibilidade, adequação, competência, continuidade, efetividade, eficiência e segurança do cuidado, né? Também ele trabalha com uma quarta dimensão, que é características da comunidade e do sistema de saúde. Bom, este também é outro modelo, que é o australiano, que também trabalha exatamente nessas mesmas dimensões, com três dimensões: estados, desfecho de saúde, determinantes de saúde e o desempenho do sistema de saúde. E a OPS também propõe um modelo de estado de saúde, com condições, função, bem-estar, mortalidade, componentes não médicos, sistema de cuidado de saúde, oferta de cuidados e características da comunidade. Bom, este foi o modelo que se definiu como modelo para o PROADS, que era um modelo explicativo desse desempenho, que leva em consideração esses quatro dimensões, começando com os determinantes da saúde, né, passando para as condições de saúde, a estrutura do sistema de saúde e, por fim, o desempenho do sistema de saúde, do serviço de saúde, a partir de um conjunto de indicadores, como foi colocado mais adiante, né? Então, você tem essa matriz e uma importante chamar a atenção, que nessa matriz você tem a equidade como um eixo transversal, né? Todas as outras matrizes, a questão da equidade não estava tão presente como na matriz do PROADS, em que a equidade perpassa todas as dimensões. A ideia é exatamente trabalhar com todos os indicadores a partir de uma visão da equidade, não simplesmente só diferença entre indivíduos ou grupos de indivíduos, mas sim levando em consideração a questão da equidade. Acho que eu desliguei. Coloquei aqui? Acho que desligou aqui. Ah, está aqui. Não, já chegou aqui. Então, a gente tem aqui, a ideia foi exatamente trabalhar com esses indicadores, esta é a matriz, e a partir de uma definição da matriz, a gente faz a seleção dos indicadores, né? Então, você aplica um conjunto de critérios para definir os indicadores, e o que chama atenção para a gente é que a regularidade temporal nem sempre é possível, ou seja, tem indicadores que se atualizam a cada 10 anos, indicadores provenientes do censo, tem indicadores que são coletados administrativamente, ou seja, coletados rotineiramente, os sistemas de informação do Ministério da Saúde, outros são obtidos de forma regular em tempos quinquenais, por exemplo, as PNADs,
A PNDES tem sido quinquenal, então você tem um conjunto de indicadores que vai variar, né, a sua atualidade a partir da sua coleta anual, quinquenal ou decenal. Né? Uma outra questão que a gente observou também foi que os indicadores podiam corresponder a diferentes funções, diferentes dimensões em diferentes matrizes. Né? Então, taxa de imunização para a gente é indicador, no caso do Canadá, de acesso, e na Austrália, nos Estados Unidos e no Reino Unido é de efetividade. O rastreamento para câncer de colo do útero é acesso no Canadá e efetividade para a Austrália. Então, varia segundo a compreensão da dimensão e da definição desses indicadores. Né? A gravidez adolescente é efetividade no sistema inglês e determinantes condições de vida e trabalho no Canadá. Então, a seleção dos indicadores também pode variar segundo os países, apesar das dimensões serem comuns. Né? No que a gente tem dificuldades enfrentadas no Brasil é a questão de dados coletados dos sistemas de registros administrativos, subregistro, subnotificação. Você tem variáveis sociais deficientes, o que dificulta muitas vezes fazer exatamente a análise segundo a equidade, né, porque você não vai ter, poucos são os sistemas que coletam indicadores sociais que possam ser proxy, né, possam ser substitutos para avaliar a desigualdade entre grupos sociais, entre classes sociais. E você também tem a questão de que suas finalidades, né, sistemas que são de registro de produtividade, cobrem apenas serviços públicos ou conveniados ao SUS. Então, muitas vezes, os nossos indicadores eles deixam uma parcela da população, porque são a população usuária exclusivamente de sistemas privados de saúde, muitas vezes não estão ser contabilizadas nos sistemas administrativos. Né? A qualidade dos dados também depende segundo a região, preenchimento de variáveis sociais depende também dos locais, e grande parte das informações não são individualizadas. Né? Bom, esse é o modelo da página do PROADS, com os seus indicadores, e com o conjunto de indicadores, você seleciona, você tem, no acesso, você tem um rol de indicadores, você tem uma ficha técnica que indica como é que esse indicador é calculado, qual é a sua fonte, quais são as suas limitações, quais são a periodicidade que ele é atualizado, qual é o seu nível de abrangência. E você pode selecionar segundo os indicadores com opções lá de Brasil, grandes regiões, e ele gera algumas tabelas, gráficos, e eventualmente a gente também tem mapas. Né? Por exemplo, o Noronha mostrou hoje um mapa. Esse aqui é o mapa de fluxo de mamografias, com a distribuição ao acesso a mamografias. Então, você tem um conjunto de recursos para apresentar os dados, para poder visualizar a visualização desses dados. Né? Então, eu voltei aqui. E aí, onde que realmente começa a nossa conversa com o ODS? Né? Então, até então, eu apresentei o PROADS, como é que ele é concebido, foi concebido e como é que ele funciona. E aí, nós começamos um exercício com os colegas do PROADS, começamos a pensar exatamente como é que esses indicadores do PNUD, do ODS, poderiam ser incorporados aos indicadores do PROADS, ou seja, como é que a gente pode servir como uma ferramenta para monitoramento e avaliação das ODS para aqui na Fiocruz, ou mesmo para o Brasil, né? Já que nós temos um sistema de registro com diferentes níveis de abrangência. Né? Então, você tem um percentual, por exemplo, no indicador 3.1, até 2030, reduzir taxa de mortalidade materna global para menos 70 mortes por 100 mil nascidos vivos, você tem percentual de partos assistidos por pessoal de saúde qualificado e você tem taxa de mortalidade materna. No PROADS, nós não temos o percentual de partos assistidos por pessoal de saúde qualificado, até porque esse indicador teria que ser melhor definido para poder exatamente ser possível ser calculado a partir dos nossos sistemas de informação, como o CNES ou mesmo o SINASC. Né? Mas a gente tem os indicadores como partos hospitalares, né? E temos a mortalidade materna direta. Poderíamos calcular também a mortalidade materna indireta, mas então a gente tem, e a dimensão em que estes indicadores poderiam estar, alguns já estão, o parto hospitalar e a maternidade materna, têm dimensões específicas, acesso e efetividade, ou seja, eles servem tanto para os indicadores para o monitoramento do sistema de saúde, quanto também eles forneceriam uma série histórica para o monitoramento dos ODS no caso de incorporação desses indicadores. Você tem indicadores, por exemplo, até 2030 acabar com mortes
evitáveis de recém-nascidos. Então, você tem um conjunto de indicadores definidos lá pelo documento da ODS, e como que são os indicadores que poderiam estar incluídos. Alguns já estão incluídos, mortalidade infantil foi incluída, mortalidade neonatal precoce e tardia também. Eles não teriam na dimensão da avaliação dos sistemas de saúde, mas sim na dimensão lá dos determinantes sociais da mortalidade, mas que serviriam também para avaliar a questão tanto dos desempenhos dos sistemas quanto com o monitoramento das ODS. A mesma coisa com a meta 3.3, né, nós não trabalhamos com número de pessoas, né, com número de mortes, a gente trabalha com taxas. Né, é uma questão de escolha nossa, que a taxa melhor exemplifica uma situação do que número de mortes por tuberculose por 100 mil habitantes. Eu vejo isso como uma taxa de incidência, ou uma taxa de prevalência. Né? Então, de qualquer maneira, a gente tem a tuberculose, a gente não tem a malária, né? Mas a tuberculose já é um indicador importante, até foi colocado aqui hoje como uma questão de um indicador que também está muito vinculado à questão das condições de vida das pessoas. Né? Eu acho que esse talvez seja um indicador importante para se manter, né? E incluindo taxa de abandono de tuberculose. Nós trabalhamos também com essa dimensão de aceitabilidade. Então, ou seja, além da taxa de incidência de tuberculose, a gente também pode ter a taxa de mortalidade e a taxa de abandono de tuberculose e de tratamento da tuberculose, que para a gente é importante, além da incidência de AIDS, que a gente já tem na dimensão efetividade. Bom, então, de todos os indicadores, outros indicadores que poderiam ser incluídos, taxa de mortalidade por suicídio, isso seria possível ser incluído na dimensão mortalidade, a taxa de natalidade adolescente por 1.000 mulheres adolescentes, essa taxa poderia ser incluída na nossa dimensão de adequação, ou seja, a possibilidade dessa matriz do PROADS servir como uma base, uma plataforma para o monitoramento e avaliação dos indicadores, não só da meta 3, né, que é saúde, mas também da questão da pobreza, que você tem a dimensão, a gente tem indicadores ligados à pobreza nas dimensões de condições de vida, né, mortalidade, comportamentos biológicos. A gente não, assim, claro que tem essa questão. Como é que você vai ter informação sobre o percentual de mulheres casadas ou em união estável em idade reprodutiva que têm suas necessidades de planejamento familiar satisfeitas com métodos modernos? Eu imagino que só seria possível se você fizer uma nova PNDS, né? Demografia e Saúde, uma pesquisa específica para você ter perguntas que possam quantificar isso. Então, alguns indicadores parecem razoáveis, mas não necessariamente eles são disponíveis, né? Porque isso dependeria de um investimento em termos de uma pesquisa específica, e como é que se atualizaria isso? Eu também imagino que não seria a cada 5 anos, talvez a cada 10 anos. Né? O consumo de álcool, a gente tem hoje a informação em indicador do Vigitel, mas é um indicador que pega só as capitais, são um conjunto de capitais, ou seja, para o Brasil, talvez não sei se ele seria representativo. A questão da prevalência da desnutrição também seria a partir de um indicador de inquéritos, né? O Ministério da Saúde está fazendo um edital para um inquérito em segurança alimentar, né? Nutrição e segurança alimentar, então provavelmente esse dado você vai ter. Não sei se isso seria possível imediatamente. E a mortalidade também, por mortes atribuídas por doenças diabéticas, cardiovasculares, tudo isso é possível porque a gente tem esses dados. Isso poderia ser incluído na nossa dimensão de mortalidade. Bom, só para finalizar, então, por que eu voltei à questão do objetivo do PROADS? O PROADS tem como objetivo contribuir para o monitoramento e avaliação do sistema de saúde brasileiro, né? Dando subsídios para planejamento de políticas, programas e ações de saúde para gestores de todas as esferas administrativas. E disseminar informações para o desempenho do sistema de saúde. Eu acho que esses objetivos também são os objetivos da ODS. Né? Eles também têm a proposta de monitoramento e avaliação das metas, né, do desenvolvimento sustentável, e também permite disseminar informações sobre o alcance desses indicadores a partir de uma plataforma. Né? Então, a questão é exatamente essa, de colocar como é que o PROADS pode contribuir para servir como uma plataforma e também como um modelo conceitual, porque eu acho que uma diferença do PROADS frente ao conjunto de outras avaliações, monitoramentos de indicadores de saúde, é ter como base uma matriz conceitual que
que reforça esse papel dos determinantes sociais. Eu acho que a gente retomou essa discussão aqui em várias falas, e também por colocar a questão da equidade como um elemento importante para avaliar o desempenho no sistema de saúde, mas também a questão do alcance das metas do desenvolvimento sustentável como um elemento importante nessa avaliação. Bom, eu agradeço, se foi rápido, eu tentei passar rapidamente como é que é o PROADS, mas eu convido quem estiver interessado em conhecer o nosso portal, né, tem aqui o endereço, um e-mail para contato. Acho que a ideia era exatamente suscitar aqui, que eu mais ouvi até como é que essa participação, essa colaboração do PROADS poder se dar nesse monitoramento e avaliação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, obrigado.